Meus pais se divorciaram e ficaram com meus irmãos, mas me deixaram em um abrigo temporário. Mas quando viram no que eu me tornei, me quiseram de volta. Eu tinha 13 anos na primeira vez que ouvi um deles dizer em voz alta: ele é diferente. Não raiva. Nem mesmo decepção. Apenas cansaço. Não era o tipo de cansaço que vem de não dormir, mas o tipo que afunda nos ossos quando você já tomou sua decisão. Eles nunca disseram isso sobre meu irmão, mesmo quando ele matava a aula ou amassava o carro tentando estacioná-lo na garagem. Não disseram sobre minha irmã, que podia chorar por 2 horas se seu cereal não tivesse açúcar suficiente. Mas para mim, isso se tornou um rótulo, silenciosamente passado entre eles em olhares, em pequenos suspiros, em frases como "você lida com ele desta vez". Eu não era violento. Não quebrava coisas. Não gritava ou fazia birras. Eu apenas fazia muitas perguntas. Gostava de silêncio. Preferia ler manuais a jogar bola. Corrigia a gramática das pessoas, até mesmo dos professores. Especialmente dos professores. Meu pai costumava brincar que eu nasci com a testa franzida. Minha mãe dizia que eu nunca parecia pertencer a nenhuma das fotos da família. Talvez eles estivessem certos. Na escola, eu era o garoto estranho. Aquele que lia durante o almoço, que não ria de piadas que não achava engraçadas. Não conseguia fazer conversa fiada. Nunca aprendi como. As crianças descobriam rapidamente que eu não era como eles, e me faziam pagar por isso. Aprendi a me esconder em cantos. Aprendi a comer rápido e sair mais rápido ainda. Aprendi como fazer meu corpo desaparecer mesmo estando no meio da sala. Em casa, eu era tolerado. Minha mãe uma vez disse a uma amiga, enquanto pensava que eu não estava ouvindo: ele simplesmente me esgota. Não acho que ela quis ser cruel. Mas ficou. Como uma definição que eu não podia mudar. As brigas dos meus pais ficaram mais altas conforme eu envelhecia. Não me lembro de um tempo em que eles se tocavam com afeto. Lembro-me de portas batidas, frases inacabadas, e desculpas que soavam como avisos. Então veio o dia em que eles nos sentaram na sala de estar. O sofá estava manchado de suco que minha irmã derramou 3 anos antes. Meu pai estava com os braços cruzados. Minha mãe torcia uma toalha de prato como se fosse a única coisa impedindo-a de desabar. Eles nos disseram que estavam se separando. Sem gritos, apenas explicações frias. Logística. Horários. Isso não mudará o quanto amamos vocês. Olhei para meu irmão. Ele deu de ombros. Provavelmente já sabia há meses. Minha irmã começou a chorar. Minha mãe a puxou para seu colo. Meu pai olhou para seu telefone. Então eles perguntaram: vocês têm alguma preferência? Como se estivéssemos selecionando quartos em um aluguel de férias. Meu irmão escolheu morar com nosso pai. Disse que era mais perto da escola, mas eu sabia que era para não lidar com as crises noturnas da nossa irmã. Minha irmã se agarrou à nossa mãe como uma lapa. Nenhuma surpresa ali. Quando chegou a minha vez, houve silêncio. Ninguém disse, mas a pergunta pairou no ar como fumaça: quem fica preso com ele? Eu disse: vou com quem tiver mais livros. Minha mãe me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Meu pai suspirou e desviou o olhar. Eles não decidiram naquela noite. Pelo menos não na nossa frente. Mais tarde, no tribunal, não me perguntaram o que eu queria. Me disseram. A juíza, uma mulher com voz cansada e olheiras, disse que eles tinham chegado a um acordo. Eu ficaria em um abrigo temporário até as coisas se estabilizarem. Não chorei. Nem mesmo pisquei. Acho que parte de mim já tinha ido embora muito antes disso. O lugar para onde me mandaram não era ruim. Não como nos filmes. Não havia crianças gritando ou ratos nas paredes. Mas era frio. Não frio de temperatura. Emocionalmente. Como se as paredes absorvessem cada palavra e não devolvessem nada. O quarto tinha uma cama, uma cômoda e uma escrivaninha tão instável que tive que enfiar um panfleto dobrado embaixo de uma perna para impedir que balançasse. Havia uma área de jantar comum onde tudo cheirava a desinfetante e macarrão cozido demais. As outras crianças não eram como eu. Algumas tinham passado pelo inferno. Você podia ver nos olhos delas, na forma como observavam as portas como se esperassem alguém voltar que nunca voltou. Na maioria das vezes me ignoravam. Eu não pertencia à tribo delas. A equipe tentava. Alguns mais que outros. Havia uma que sempre pronunciava meu nome errado, mesmo depois de eu corrigi-la 10 vezes. Outra continuava me dando livros que eram 3 séries abaixo do que eu estava lendo. Parei de tentar explicar. Fiquei na minha. Li tudo que consegui encontrar. Reescrevi código na minha cabeça só para passar o tempo. Não estava bravo. Apenas. Em outro lugar. Cartas chegavam para meus irmãos. Visitas eram organizadas. Minha irmã veio uma vez e me deu um adesivo de um pônei. Meu irmão nunca apareceu. Meus pais não escreveram. Imaginei que estavam ocupados dividindo móveis, encontrando advogados, construindo suas novas vidas separadas. Parte de mim pensou que talvez eles mudassem de ideia. Percebessem que eu não era tão difícil de amar. Talvez se lembrassem de algo que eu disse uma vez que os fez rir, ou como eu costumava deixar bilhetes na geladeira corrigindo a ortografia deles. Alguma coisa. Mas semanas se transformaram em meses. E ninguém veio. Não pedi para sair do lar temporário. Também não pedi para ficar. Eu tinha 13 anos, mas já tinha aprendido que pedir raramente mudava alguma coisa. As coisas simplesmente aconteciam. Pessoas decidiam ao meu redor, sobre mim, a meu respeito. E eu observava tudo como alguém preso atrás de um vidro à prova de som. Uma das assistentes sociais, alta, fala cortante, sempre cheirava a hortelã, me chamou em seu escritório numa tarde. Ela tinha 2 pastas abertas, ambas finas, e um tablet que continuava olhando como se isso fosse lhe dar coragem para falar. Sua situação é complicada, ela disse, como se estivesse me avisando sobre o tempo. Seus pais concordaram que é melhor por enquanto que você permaneça sob cuidados. Ambos expressaram preocupação. Sobre seu ajustamento. Suas necessidades. Não respondi. Eu já tinha visto a forma como alguns deles falavam sobre mim em suas anotações. Inteligente, mas difícil. Tom inadequado. Comportamento social inadequado para a idade. Um até escreveu hiperverbal, emocionalmente desapegado.
Apenas olhei para ela e disse, qual deles disse isso primeiro? Ela piscou. Desculpe, qual dos pais disse que não me queria? Ela expirou lentamente. Não é sobre não querer. É sobre o que é melhor para você. Estabilidade. Assenti como se acreditasse nela. Mas não acreditava. Podia ver claramente minha mãe se preocupando sobre como eu arruinaria suas pequenas rotinas calmas, meu pai me imaginando corrigindo durante o jantar. Minha irmã provavelmente fazendo birra se eu tocasse em qualquer um de seus brinquedos. Meu irmão provavelmente apenas feliz por não compartilhar um banheiro. Então eles fizeram o que era mais fácil. Me deixaram no meio. Não um fardo para nenhum dos dois, não um prêmio pelo qual brigar. Apenas algo para ser deixado de lado até alguém mais descobrir. Os outros na instituição vinham e iam. Alguns foram colocados com parentes, outros voltaram para lares instáveis que juravam odiar. Alguns foram adotados pelo tipo de casal que usava cachecóis combinando e chamava cada criança de amiguinho. Eu ficava. Eu sabia que as chances não eram grandes. Muitas famílias queriam bebês. Ou meninas que sorriam em fotos. Ou meninos que gostavam de esportes. Eu não sorria em fotos. Não gostava de ser tocado. Não fingia gostar de coisas que não gostava. Uma da equipe, nunca peguei o nome dela, ela fazia rodízio 2 vezes por semana, uma vez disse que eu era difícil de vender. Não era para eu ouvir, mas ouvi. Eu estava lendo no chão do corredor, de costas para a parede, e ela passou sussurrando para uma colega. Difícil de vender. Como se eu fosse um carro usado com muitos quilômetros e sem som. Mas não fiquei bravo. Apenas anotei no final do meu caderno sob a lista que mantinha chamada Coisas que adultos dizem quando pensam que você não está ouvindo. Uma vez, uma família veio me conhecer. Eles tinham um filho da minha idade que não olhou para mim nenhuma vez durante todo o tempo. A mãe perguntou se eu gostava de acampar. Eu disse que não particularmente. O pai sorriu excessivamente e me disse que eu superaria minha fase. Eles não ligaram de volta. Outra vez, uma mulher veio sozinha. Ela perguntou se eu tinha algum problema em seguir regras. Eu disse, apenas as que não fazem sentido. Ela foi embora 10 minutos depois. Eventualmente, eles pararam de tentar. Ou talvez eu parei de deixá-los. Não sei o que veio primeiro. À noite, eu deitava na cama e olhava para o teto e me perguntava o que minha mãe estava fazendo. Se meu irmão tinha ficado mais alto. Se minha irmã ainda se lembrava de como minha voz soava. Pensei em mandar cartas para eles, mas não sabia o que diria. Oi, ainda vivo? Ainda esperando? Ainda eu? Em vez disso, focava no que podia controlar. Livros. Quebra-cabeças. Ensinei a mim mesmo a escrever código básico em um tablet de segunda mão que tinha tela rachada e mal segurava a carga. Ninguém notava, ou se notavam, não entendiam o que estavam vendo. Eu não estava chamando atenção. Não estava roubando ou brigando. Apenas digitando silenciosamente no canto, sempre digitando. Foi quando eles apareceram. Um casal. Mais velhos que a maioria que visitava. Sem crianças a reboque. Sem sorrisos plásticos. A mulher usava óculos com uma rachadura de um lado. O homem tinha tinta nos dedos. Eles não perguntaram se eu gostava de futebol. Não ofereceram doce ou me disseram que eu era corajoso. Eles perguntaram o que eu estava lendo. Quando eu disse, eles não assentiram vagamente e fizeram perguntas reais sobre o enredo, os personagens, o uso da estrutura pelo autor. A mulher até contestou uma teoria que eu tinha sobre o significado de uma cena. Ela discordou, respeitosamente, e eu gostei. Quando eles foram embora, pensei que seria isso. Outro lampejo. Mas eles voltaram na semana seguinte. E na semana seguinte, eles trouxeram livros, não os infantis, mas reais, pesados, complexos. Perguntaram o que eu pensava sobre eles. Eles ouviram. Uma tarde, enquanto o homem me ajudava a debugar uma linha de código que eu tinha escrito, ele perguntou suavemente, como se não fosse a primeira vez que considerava isso, o que você acharia de ficar conosco por um tempo? Olhei fixamente para a tela. O cursor piscava como se estivesse esperando eu responder. Eu realmente não sei como estar em uma casa mais, eu disse. Tudo bem, ele respondeu. Nós ainda estamos aprendendo também. Naquela noite, deitado na cama, senti algo estranho. Não esperança. Não excitação. Apenas quietude. Como se pela primeira vez, tudo dentro de mim não estivesse vibrando com coisas não ditas. Não contei para ninguém. Não perguntei quando ou como. Não arrumei as malas. Mas parte de mim, em algum lugar quieto, se preparou para a possibilidade de ser escolhido não por dever, não por culpa, mas porque alguém finalmente viu algo que valia a pena manter. A papelada levou semanas. Verificação de antecedentes, visitas domiciliares, reuniões com pessoas que falavam mais com pranchetas do que comigo. Eu já estava acostumado com isso então. Esse estágio onde adultos fingem que você é vidro frágil enquanto tentam não parecer entediados. O casal, meus talvez futuros pais, continuava aparecendo mesmo assim. Eles não traziam presentes. Traziam tempo. Faziam perguntas que ninguém mais tinha feito, como que tipo de silêncio eu preferia, ou qual parte do dia era mais difícil de respirar. A mulher me disse uma vez, sem pedir desculpas, que odiava conversa fiada. Eu disse que isso fazia 2 de nós. O homem brincou que íamos ser uma família muito quieta. E eu não ri alto, mas algo puxou minha boca. Perto o suficiente. Eu ainda estava no lar quando uma das assistentes sociais mais novas começou a empurrar a ideia de passeios de teste com outras famílias adotivas novamente. Temos algumas opções chegando, ela disse. Colocações mais apropriadas para a idade. Não respondi. Ela era nova. Ainda não sabia que eu já tinha passado por esse loop. Mais tarde naquela semana, ela me chamou em seu escritório novamente. Ela batia na pasta em sua mesa com as unhas. Era fina. Me perguntei se ela tinha se dado ao trabalho de lê-la. Houve alguma preocupação, ela começou. Você é seletivo em como se engaja. Isso pode ser interpretado como resistência comportamental. Inclinei a cabeça. Ou talvez eu apenas não esteja interessado em fingir ser algo que não sou para que estranhos se sintam melhor. Ela franziu a testa. É importante adaptar-se. A quê? A ser indesejado. Ela não respondeu.
Quis dizer a ela que adaptar era exatamente o que eu tinha feito. Tinha aprendido como encolher, como escanear uma sala e saber de quem evitar, como esconder minha inteligência sob silêncio para que ninguém se sentisse ameaçado, como aguentar conversas falsas sem mostrar meu tédio. Isso é adaptação. Mas ninguém nunca chamou assim quando eu fazia. O sistema não sabia o que fazer com crianças como eu, aquelas que não gritavam ou se comportavam mal, mas apenas silenciosamente se recusavam a jogar o jogo. Eles preferiam sorrisos, obediência, problemas mais simples. À noite, eu escutava através das paredes finas. Ouvia algumas das crianças mais novas chorando em suas camas, outras sussurrando histórias umas para as outras, algumas tentando esquecer onde estavam, algumas tentando lembrar quem costumavam ser. Um dos meninos no quarto em frente ao meu alto, sempre empurrando pessoas, começou a perguntar por que eu nunca falava com ninguém. Não respondi. Ele insistiu novamente no dia seguinte, e no próximo. Finalmente, eu disse, porque ouvir me diz mais do que falar jamais poderia. Ele me deixou em paz depois disso. Alguns dias depois, o casal veio novamente. Desta vez, a mulher tinha uma pilha de papéis na mão e um pequeno sorriso quieto. O tipo que não era para impressionar ninguém. Ela entregou os papéis para a administradora sem cerimônia. O homem sentou ao meu lado no banco e disse, está feito. Fomos aprovados. Não sabia o que dizer. Pela primeira vez em muito tempo, meus pensamentos vieram mais devagar que meu pulso. Olhei fixamente para suas mãos, manchadas com tinta novamente. Quando? Perguntei. Semana que vem, ele disse. A menos que você não queira. Olhei para cima. Posso dizer não? Ele assentiu. Sim. Você sempre pode. Não estava acostumado com isso. Ter uma escolha. Ter uma palavra em algo que me envolvia. Não disse sim em voz alta, mas assenti uma vez. Isso foi suficiente para eles. A semana final no lar foi quieta. Ninguém fez uma festa de despedida. Sem balões. Apenas um nome novo sendo escrito no quadro branco do lado de fora do meu quarto para retribuição. O espaço que eu ocupei logo pertenceria a outra pessoa. Uma das meninas mais novas, pequenina, sempre desenhando, deslizou um pedaço de papel dobrado para mim na noite antes de eu partir. Era um esboço de mim lendo no corredor. Sem rosto. Apenas um corpo curvado ao redor de um livro. Ela não disse nada. Apenas deixou no meu colo e saiu. Na manhã em que parti, arrumei em menos de 10 minutos. Eu possuía 6 livros, um conjunto de fones de ouvido, e um caderno cheio de código rabiscado e citações que ninguém nunca me perguntou sobre. Carreguei tudo em uma sacola de cordão que tinha um nome meio apagado de outra pessoa nas costas. Eles me buscaram em um carro que cheirava a café e pinho. Os bancos estavam gastos. Havia papéis enfiados nos bolsos traseiros, dobrados e amassados. O painel tinha poeira. Parecia habitado. A mulher olhou para mim pelo espelho e perguntou, com fome. Balancei a cabeça. Ela não insistiu. Dirigimos em sua maior parte em silêncio, exceto pelo zumbido suave de algo clássico tocando pelos alto-falantes. Não alto. Apenas o suficiente para preencher espaço que não precisava de palavras. A casa deles não era grande, mas tinha janelas que captavam a luz exatamente certo. Havia livros em toda a superfície, alguns empilhados cuidadosamente, outros caindo. Um gato desceu de uma prateleira e me olhou como se estivesse avaliando se eu pertencia ali. Eles não me deram um tour. Me deixaram vagar. Meu quarto já tinha uma escrivaninha. Uma real resistente. Havia prateleiras vazias. Sem paredes pintadas ou posteres. Apenas espaço. Espaço que não presumia nada sobre mim. Naquela noite, eles fizeram macarrão. Não comi muito. Não porque não estava com fome, mas porque meu estômago ainda não confiava. O homem não fez perguntas no jantar. A mulher contou uma história sobre um de seus alunos que havia submetido um trabalho de pesquisa em formato de história em quadrinhos. Não ri, mas escutei. Quando ficou tarde, ela perguntou, quer manter a porta aberta? Pensei sobre isso. Então disse, pela metade. Ela assentiu. Deitado naquela cama nova, ainda não me sentia seguro. Mas me sentia possível. Não desfiz as malas. Esperei. Apenas no caso de isso ser outra sentença temporária. Apenas no caso de eles mudarem de ideia, como os outros tinham feito. Mas na manhã seguinte, quando desci, a mulher olhou para cima de seu livro e disse, estávamos pensando em visitar o Centro de Ciências neste fim de semana. A menos que prefira ficar em casa. E eu percebi algo. Eles não estavam esperando para ver se eu me encaixava. Eles estavam fazendo espaço para eu existir exatamente como eu era. Eles não empurraram rotinas em mim. Sem gráficos de tarefas. Sem noites de jogos familiares forçadas. Sem perguntas sobre sentimentos que eu não queria nomear ainda. A casa funcionava ao redor de ritmos quietos. Manhãs eram lentas. Noites eram calmas. Livros e refeições e conversas que não requeriam contato visual. Na primeira semana, mantive uma contagem mental de coisas que eles eventualmente poderiam usar contra mim. Contei quantas vezes esqueci de dizer obrigado. Com que frequência desapareci no meu quarto sem explicação. Como deixei a luz do banheiro acesa. Esperei pelo momento em que eles suspirariam ou trocariam um olhar como meus pais costumavam fazer. Nunca veio. Em vez disso, eles notaram coisas que a maioria das pessoas ignorava. O homem me pegou corrigindo um erro de lógica em uma palavra cruzada de uma revista e disse, você deveria tentar escrever as suas próprias. A mulher viu como reorganizei os livros por assunto e não cor como ela os tinha e disse, isso na verdade faz mais sentido. Eles não se encolhiam quando eu errava coisas. Uma vez, fechei acidentalmente uma aba onde ela tinha uma solicitação de auxílio pela metade escrita. Congelei, esperando ser gritado. Ela apenas disse, acho que precisava reescrever mesmo assim. Não houve cerimônia quando a papelada se tornou final. Sem festa. Sem novo sobrenome impresso em um bolo. Apenas um envelope lacrado, entregue a eles por alguém da agência, e uma conversa quieta na viagem para casa. Sentei no banco traseiro novamente. Ninguém tentou tocar música desta vez. O silêncio era confortável. Naquela noite, eles me deram uma chave. Apenas isso. Uma pequena chave prateada em um chaveiro sem etiqueta.
Girei ela na minha mão por 5 minutos antes de dizer, então, eu realmente vou ficar. O homem disse, a menos que você decida partir. A mulher acrescentou, mas esperamos que não. Não respondi. Apenas deslizei a chave no meu bolso e a mantive lá por dias. Eles me chamavam de filho deles de formas pequenas. Nada dramático. Apenas, nosso filho está na sala ou ele tem aquele projeto para entregar semana que vem. Eles não forçaram rótulos. Me deixaram ganhá-los nos meus próprios termos. A escola ainda era difícil. Não o trabalho, essa parte sempre foi fácil. Mas o resto. O entrar em salas. O fingir se importar com projetos em grupo. A forma como as pessoas diziam meu nome como se estivessem testando para a fraqueza. Me acostumei a ser invisível novamente. Mas desta vez, não doía tanto. Eu tinha para onde ir depois. Alguém esperando que não esperava que eu fosse diferente só para que eles pudessem me entender. Um dia, a mulher trouxe para casa um panfleto para um acampamento de tecnologia no fim de semana. Ela deixou na minha escrivaninha sem uma palavra. Ignorei por 2 dias. Então procurei o site, li cada linha do currículo, memorizei as biografias dos instrutores, e finalmente perguntei, se eu for, posso sair cedo se for terrível? Ela disse, estaremos no estacionamento o tempo todo, só por precaução. Fui. Não foi terrível. As outras crianças eram desajeitadas da mesma forma que eu. Não idênticas, mas perto o suficiente. Não falamos muito, mas quando alguém fez uma piada sobre funções recursivas, eu ri. Não forçado. Real. Comecei a construir coisas novamente. Projetos pequenos no início. Um programa que organizava metadados de biblioteca digital mais eficientemente. Um jogo pequeno com física intencionalmente ruim apenas para fazer as pessoas rirem. O homem me ajudou a testar bugs. A mulher jogou o jogo até descobrir como fazer o avatar voar de cabeça para baixo e bater no sol. Uma noite, enquanto eu estava debugando algo, o homem passou e perguntou, você já pensou em transformar isso em algo maior? Perguntei, como que? Ele disse, algo que sobreviva a você. Isso ficou comigo. Não dormi muito naquela noite. Não de ansiedade, mas de ideias. Comecei a esboçar desenhos no meu caderno. Não programas completos, apenas formas do que as coisas poderiam se tornar. A mulher encontrou uma das páginas e disse, isso parece que pertence a um diário. Dei de ombros. É apenas pensando. Ela sorriu. É assim que diários começam. Algumas semanas depois, entrei numa competição local por impulso. Construí um modelo preditivo para tráfego urbano usando dados de código aberto. Não contei para ninguém até receber o e-mail que havia ganhado o 2º lugar. Deixei a notificação aberta no computador da família. Não disse nada. Esperei. Naquela noite, depois do jantar, o homem disse, então, o que é esse e-mail sobre um certificado e um vale-presente de $200? Eu disse, nada demais. A mulher sorriu. Você tem permissão para celebrar. Dei de ombros. Não sei muito bem como. Ela me entregou uma tigela de sorvete. Comece aqui. Eles não tiraram fotos. Não postaram sobre isso online. Apenas me observaram comer em silêncio, como se fosse a coisa mais normal do mundo. À noite, ainda mantinha minha porta meio aberta. Não porque estava com medo mais. Apenas porque gostava de ouvir o som deles lendo na sala. Eles eram minha família agora. Sem cerimônia. Sem declarações. Apenas 2 pessoas que ficaram. Que me viram não como um fardo ou um problema, mas como algo se tornando. E pela primeira vez, não estava esperando para ser mandado de volta. Comecei a imaginar um futuro. Não por desespero, mas porque sentia que realmente poderia ter um. É estranho como rápido você pode ir de sobreviver para crescer, uma vez que o chão sob você para de se mover. Meus livros pararam de viver em uma sacola e começaram a viver em prateleiras. Parei de comer apenas o suficiente para não me sentir tonto, e comecei a pedir repetições. Parei de olhar para paredes, e comecei a olhar para fora de janelas. Eles nunca disseram estamos orgulhosos de você de alguma forma dramática. Era mais comum depois que mostrei um quebra-cabeça lógico que tinha resolvido, eles diziam, você é bom em ver o que a maioria das pessoas perde. Ou quando ajudei a organizar seus arquivos antigos escrevendo um script rápido, o homem disse, você sabe que isso é genial, né? Mas não de uma forma que parecia elogio. Apenas um fato. Isso é o que fazia parecer real. Eles não estavam me animando. Estavam nomeando algo para o qual eu não tinha um nome. Na escola, ainda era o garoto quieto. Ainda que não entrava para clubes ou almoçava no refeitório. Mas professores começaram a notar. Uma me deixou pular tarefas porque sabia que eu já tinha feito a leitura extra. Outra perguntou se eu queria ajudar a dar tutoria para crianças que lutavam em matemática. Eu não queria. Mas disse sim mesmo assim. Só para ver o que aconteceria. A criança que me designaram era alta, distraída, sempre fazendo piadas. Ele me chamou de garoto robô pelas primeiras 2 semanas. Então eu o ajudei a passar em seu primeiro teste e ele parou. Não porque gostou de mim, mas porque percebeu que eu não estava tentando provar nada. Eu só queria que ele entendesse. Ele nunca me agradeceu. Eu não esperava que o fizesse. Meus pais, porque agora era assim que o chamava na minha cabeça, mesmo se não em voz alta, começaram a deixar livros e ferramentas pela casa. Não obviamente. Apenas. Acessíveis. Encontrei um kit de solda na minha escrivaninha um dia. Um guia para redes neurais na mesa de centro no dia seguinte. Eles nunca perguntaram se eu gostava. Esperavam para ver o que eu pegava. Essa era a forma deles de me observar crescer. Uma noite, o homem perguntou se eu queria ver onde ele trabalhava. Disse sim antes de pensar. Ele ensinava em uma faculdade comunitária não muito longe da nossa vizinhança. O campus era pequeno. As paredes eram velhas. As salas de aula cheiravam a giz e toner de impressora. Mas quando entrei, algo clicou. Não porque era chique, mas porque parecia vivo. Como se cada pessoa naquelas salas carregasse uma pergunta que ainda não tinha respondido. E isso parecia familiar. Ele me apresentou a uma professora do departamento de ciência da computação. Uma mulher com óculos grossos e uma mancha de café na manga. Ela perguntou no que eu estava trabalhando, e puxei meu tablet.
Mostrei a ela um dos algoritmos de ordenação com os quais eu tinha estado brincando. Ela estreitou os olhos. Então olhou novamente. Então disse, isso não está ruim. Então perguntou, quem te ensinou a escrever assim? Dei de ombros. Tentativa e erro. Ela assentiu. Esse é o melhor tipo. Depois disso, eles me convidaram para assistir algumas palestras. Eu não era tecnicamente permitido, mas ninguém me impediu. Tomei notas como se minha vida dependesse disso. Não por notas. Apenas por mim. De volta em casa, construí mais. Reescrevi código antigo só para ver se conseguia torná-lo mais bonito. Construí um chatbot que se recusava a responder perguntas a menos que fossem formuladas educadamente. Meus pais riram desse. Eles começaram a me chamar de um engenheiro silencioso. Não como piada. Apenas algo verdadeiro. Ainda carregava cicatrizes. Não o tipo que você vê. Mas o tipo que te acorda à noite com perguntas como, e se eles mudarem de ideia? Ou, e se eu for demais? Não falava sobre isso. Não diretamente. Mas uma vez, durante o jantar, perguntei à mulher, se eu partisse amanhã, vocês me substituiriam? Ela olhou do seu prato e disse, não. Assenti. Nem mesmo eventualmente? Ela balançou a cabeça. Você não é um substituto. Olhei para minha comida por muito tempo. Então disse, ok. Naquela noite, desfiz a última caixa do lar. A que mantive escondida debaixo da minha cama. Dentro estava um desenho que a menininha havia me dado. Um caderno rachado. E uma única foto amassada minha e dos meus irmãos diante de tudo se dividir pela metade. Não chorei. Apenas coloquei o desenho na minha nova estante de livros, cuidadosamente, como se importasse. Quando entrei no ensino médio, as coisas ganharam velocidade. Fui convidado para um acampamento de tecnologia de verão com uma bolsa. Construí um pequeno app que mapeava a poluição sonora usando dados de sensores da cidade. Não ganhou, mas um estudante de pós-graduação lá perguntou se eu poderia enviar o código-fonte. Enviei. Essa foi a primeira vez que alguém fora da minha casa olhou para algo que fiz e não disse, isso é impressionante para a sua idade. Ele apenas disse, este é um bom trabalho. E isso significou mais. Minha família biológica ainda não entrou em contato. Sem cartas. Sem ligações. Nada. Parte de mim esperava que o fizessem. Mas meses se transformaram em anos, e o silêncio ficou mais pesado. A mulher, minha mãe agora, uma vez perguntou se eu queria entrar em contato com eles. Eu disse, ainda não. Ela disse, ok. E nunca trouxe o assunto novamente. Não precisava de encerramento. Apenas precisava me tornar. E de alguma forma, eu estava. Silenciosamente. Firmemente. Quase como se tivesse estado esperando para acontecer o tempo todo. Não estava consertado. Não estava curado. Mas estava me tornando alguém de quem gostava. Quando completei 16 anos, meu nome começou a circular em cantos quietos do mundo acadêmico. Não porque eu era alto sobre isso, mas porque meu código falava mais alto do que eu jamais poderia. Começou com uma competição local para estudantes do ensino médio, alguma universidade de cidade pequena tentando construir alcance. Submeti um protótipo para um sistema de agendamento modular que se adaptava aos ciclos de atenção dos estudantes usando entrada de dados passiva. Os juízes não entenderam direito. Mas um dos convidados, um assistente de pesquisa do Laboratório de Inteligência Artificial da universidade, perguntou se eu havia construído do zero. Quando disse que sim, ele assentiu lentamente, então me deu seu cartão. Não pensei muito nisso. Cartões não significam muito quando você viu adultos prometendo o mundo e então desaparecendo. Mas ele fez acompanhamento. Perguntou se eu queria auditar um seminário de fim de semana sobre sistemas adaptativos. Disse que esclareceria com o diretor. Meus pais reais, tiraram o fim de semana inteiro para me levar e trazer. Não reclamaram nenhuma vez, mesmo quando o trânsito de volta transformou uma viagem de 2 horas em 4. Depois disso, pequenas portas começaram a se abrir. Uma professora me convidou para ajudar a revisar uma ferramenta de anotação de datasets que ela estava construindo. Outra perguntou se eu já havia considerado publicar. Não havia. Não seriamente. Mas eles me ajudaram a moldar alguns dos meus projetos em um formato apresentável. Meu primeiro artigo não causou ondas, mas foi aceito numa revista de graduação. Eu nem sequer estava fora do ensino médio ainda. Meus pais não fizeram uma festa. Em vez disso, eles imprimiram o artigo, emolduraram, e colocaram na parede do corredor ao lado de uma foto minha aos 9 anos, lendo debaixo de um cobertor com uma lanterna. Uma noite, durante o jantar, perguntei por que eles me acolheram. Normalmente não fazia perguntas como essa. Mas estava sentado dentro de mim por muito tempo. A mulher disse, porque vimos uma criança que via o mundo diferentemente, e isso importava para nós. O homem acrescentou, porque alguém inteligente nem sempre é visto. Não queríamos que você desaparecesse. Não disse nada. Apenas continuei comendo. Mas naquela noite, fiquei acordado por muito tempo olhando para o teto, me perguntando se alguma coisa que eu construísse alguma vez os recompensaria. Ou se o ponto não era recompensa nenhuma. O ensino médio passou como uma febre lenta. Não fui ao baile. Não fui a jogos de futebol. Não fiz um melhor amigo que me entendeu sem palavras. Esse tipo de história não era minha. Mas eu construí coisas. Um script de manutenção preditiva para ônibus escolares. Um banco de dados de clínica local que cruzava consultas com necessidades de suprimentos. Coisas pequenas. Coisas úteis. Nunca coloquei meu nome nelas. Mas algumas pessoas notaram mesmo assim. Faculdades entraram em contato. Algumas me convidaram para entrevistas. Outras tentaram me deslumbrar com brochuras e promessas. Mas uma se destacou. Uma universidade particular do outro lado do país. Conhecida por sua pesquisa, não por sua marca. Eles ofereceram bolsa integral. Mensalidade, moradia, até uma ajuda de custo. Sentei com a carta por horas. Meus pais não me pressionaram de nenhuma forma. Apenas perguntaram se eu estava pronto para morar longe de casa. Eu disse, já estive longe de casa antes. A diferença é, desta vez, posso voltar. No outono em que parti, eles me ajudaram a me mudar para um pequeno quarto de dormitório que cheirava a tinta nova e ansiedade. Eles não choraram. Não me fizeram palestra.
Apenas me abraçaram apertado, mas não sufocante, e me disseram para ligar quando precisasse, ou mesmo quando não precisasse. Naquela primeira noite, não desfiz as malas imediatamente. Hábito antigo. Mas sentei na minha escrivaninha, abri um documento limpo, e comecei a esboçar algo novo. Algo maior. Uma ideia que tinha me seguido por meses. Uma estrutura, não apenas um produto. Um sistema que poderia evoluir sozinho, aprender com entrada sem inchaço de modelos super treinados. Não tinha certeza se funcionaria. Mas pela primeira vez, isso não me assustava. O ambiente universitário era tudo o que eu tinha imaginado e mais. Intenso. Competitivo. Brilhante. E ainda assim, eu me destacava. Não por ser alto, mas por pensar de lado. Fazia perguntas que outros estudantes não faziam. Quebrava coisas que a maioria das pessoas tinha medo de tocar. Alguns professores me chamavam de refrescante. Outros me chamavam de um problema. Gostei de ambos. Socialmente, ainda estava na periferia. Tinha conhecidos, não amigos. As pessoas respeitavam minha mente, mas não me conheciam realmente. Não deixava. Meu mundo ainda era medido em linhas de código e xícaras silenciosas de café, não festas ou playlists compartilhadas. Mas isso não significava que estava sozinho. Meus pais verificavam regularmente. Sempre mensagens curtas. Nunca grudento. Apenas o suficiente para me lembrar que ainda estavam lá. Uma vez, durante um período de exames particularmente estressante, recebi um pacote pelo correio. Dentro, uma cópia usada de um livro que havia mencionado de passagem, um pacote de protetores auriculares, e um bilhete que dizia: ninguém escreve código bem quando está privado de sono. Cuide-se. Mantive o bilhete dobrado na minha carteira. Quanto mais aprendia, mais percebia o quão pouco a maioria das pessoas entendia sobre crianças como eu, quietas, de bordas afiadas, resistentes à modelagem suave. Com que frequência éramos dispensadas como problema ou gênio ou ambos, mas nunca apenas vistas como humanas. Comecei a esboçar uma plataforma não para mim, mas para crianças como eu costumava ser. Uma forma de ajudá-las a serem encontradas pelo tipo certo de pessoas. Um algoritmo de correspondência reversa, não baseado em relatórios comportamentais ou notas, mas em padrões de curiosidade. Entradas que importavam. Era grosseiro. Provavelmente ambicioso demais. Mas eu tinha aprendido até então que a maioria das coisas importantes começam assim. Trabalhei nisso até tarde da noite, muito depois das aulas terminarem. Não por reconhecimento. Não por vingança. Mas porque não conseguia parar de pensar na criança que eu havia sido, a que lia em corredores, esperava por cartas que nunca vinham, e pensava que silêncio significava fracasso. E queria construir algo que garantisse que nenhuma criança como essa jamais tivesse que passar despercebida novamente. A universidade não mudou quem eu era. Apenas amplificou. Ainda preferia silêncio. Ainda construía melhor do que falava. Ainda andava com a cabeça baixa, escaneando padrões na calçada. Mas agora, estava cercado por pessoas que pensavam em fractais. Pessoas que viviam em perguntas. E pela primeira vez, não sentia que tinha que pedir desculpas pela forma como meu cérebro funcionava. Isso não significava que me encaixava. Não era aquele rindo no refeitório ou jogando cartas até tarde no salão do dormitório. Não estava nas redes sociais. Não postava minhas conquistas ou comentava das de outros. Não bebia. Não ia a festas. Ia às palestras. Voltava. Construía coisas. Sabia que algumas pessoas achavam que eu era arrogante. Ouvi uma vez alguém murmurando num corredor depois que corrigia um estudante de pós-graduação no meio de uma apresentação. Quem ele pensa que é? Mas eu não dizia coisas para impressionar. Dizia porque eram verdade. Ainda assim, havia momentos quietos, afiados quando os velhos pensamentos se infiltravam. Que se eu sorrisse mais, eles poderiam me ver como menos. De bordas afiadas. Que se eu brincasse, eles poderiam parar de me chamar de intenso. Que se eu desse um pouco mais de mim mesmo, alguém poderia querer guardar. Mas não fiz. Porque as pessoas que importavam já tinham. Meus pais enviavam mensagens como um relógio. Nunca demais. Nunca do tipo errado. Às vezes apenas um link para um artigo. Ou uma linha de um poema. Ou uma foto embaçada do gato dormindo no meu teclado antigo. Uma vez, quando um projeto em grupo espiralizou em desastre e acabei refazendo toda a base de código durante a noite, enviei à minha mãe uma mensagem que dizia apenas: por que as pessoas gostam de liderar quando não têm ideia do que estão fazendo? Ela respondeu 2 minutos depois: porque assumem que silêncio significa consentimento. Ou incompetência. Ambos errados. Isso foi suficiente para me levar adiante. No momento em que cheguei ao meu último ano, tinha uma reputação, não o tipo que você coloca no currículo, mas o tipo que te segue em salas. O tipo que faz professores pausarem quando você levanta a mão. O tipo que atrai atenção mesmo quando você está tentando desaparecer na última fileira. Não me importava. Ou tentava não me importar. Meu projeto, o sistema de correspondência adaptativa, havia se tornado minha tese. Começou como uma base de código no meu laptop. Então um protótipo. Então uma versão beta com usuários de teste. Um dos meus professores sugeriu que eu pedisse financiamento. Outro me alertou para permanecer realista. Ignorei ambos. Em vez disso, inscrevi num showcase nacional de inovação. Não esperava ganhar. Apenas queria ver como se sustentava contra o ruído. Não compareci à cerimônia. Assisti a transmissão ao vivo do meu dormitório, mudo. Quando disseram meu nome para o primeiro lugar, não me movi. Fechei a aba. Fechei o laptop. Sentei quieto. Não porque não estava orgulhoso, mas porque não sabia como me sentir orgulhoso sem olhar por cima do ombro. Um e-mail veio no dia seguinte. Um recrutador de uma empresa de tecnologia de médio porte queria discutir opções potenciais de licenciamento. Escaneei. Então reli. Eles não estavam oferecendo um emprego. Estavam oferecendo para comprar. Não respondi imediatamente. Encaminhei para o homem e meu pai agora perguntando: isso soa real? Ele ligou em vez de enviar mensagem. Disse: é real. Mas isso não significa que é o negócio certo. Ele me orientou sobre o que perguntar. O que não dizer. Ele não se ofereceu para fazer por mim. Apenas me lembrou que eu sabia mais do que pensava. Negociamos por semanas. Cuidadosamente. Lentamente.
Cada linha revisada. Cada cláusula reescrita. No final, eles compraram os direitos de usar o algoritmo sob termos específicos. Mantive a propriedade. E sai com dinheiro suficiente para mudar tudo. Eu tinha 22 anos. E de repente, financeiramente independente. Sem fanfarra. Sem celebração. Apenas um número numa conta bancária e uma mensagem curta e sem emoção da equipe jurídica da empresa confirmando que a transferência havia passado. Não gastei nada por semanas. Ainda comia miojo. Ainda usava os mesmos jeans. Ainda usava o mesmo laptop com o canto lascado. Não porque tinha medo de mudar, mas porque nada que eu pudesse comprar significaria mais do que o que já tinha construído. A única coisa que fiz naquele dia foi ligar para casa. Quando minha mãe atendeu, eu disse, está feito. Ela não perguntou quanto. Apenas disse, como você se sente? Pensei por muito tempo antes de responder. Então finalmente disse, como se não estivesse mais esperando alguém mais me salvar. Ela não falou por alguns segundos. Então disse, você nunca esteve. E acreditei nela. A notícia não estourou nacionalmente. Não era esse tipo de história. Mas localmente, de volta à cidade onde fui silenciosamente descartado, correu rápido. Uma ex-criança adotiva, uma vez considerada difícil demais para colocar, havia licenciado um algoritmo importante. O termo prodígio da tecnologia foi jogado por aí. Algumas entrevistas que recusei ainda conseguiram me citar de palestras públicas. Me tornei um nome que as pessoas deixavam cair quando queriam soar como se apoiassem os menos favorecidos. Foi quando eles realmente começaram a voltar. Os e-mails começaram no dia seguinte. Primeiro, um do meu diretor do ensino médio. Me parabenizando. Perguntando se eu gostaria de falar para o corpo estudantil em algum momento. Não respondi. Então um de um jornalista local que queria contar a história inspiradora de um menino que superou dificuldades. Deletei. Então outro. Este da minha irmã. Curto. Apenas. Vi as notícias. Espero que você esteja bem. Sem pontuação. Sem assinatura. Apenas o suficiente para me fazer saber que ela estava assistindo. E foi quando percebi que o silêncio havia acabado. O passado ainda não tinha terminado comigo. Havia apenas esperado pelo momento certo para bater na porta. Não respondi a mensagem dela imediatamente. Reli talvez 20 vezes, cada vez tentando ouvir o tom por trás. Era curiosidade? Nostalgia? Arrependimento? Não conseguia dizer. Era neutro demais. Cuidadoso demais. Como se ela não quisesse dizer demais caso eu não respondesse. Ou caso eu respondesse. 3 dias se passaram antes de escrever de volta. Sim. Estou bem. Espero que você também esteja. Foi isso. Parecia responder a um estranho que costumava compartilhar seu rosto na mesa do jantar. Ela respondeu rapidamente desta vez. Você ainda gosta daqueles documentários de história estranhos? Pisquei para a tela. Não pensava nisso há anos. Eu costumava ficar acordado até tarde assistindo séries obscuras sobre guerras obscuras. Ninguém mais jamais entendeu por quê. Ela uma vez o chamou de shows de pessoas mortas chatos. Digitei, ainda gosto. Ela enviou um emoji rindo. Então outra mensagem. Gostaria de te ver alguma vez. Se isso for ok. Olhei fixamente para isso por muito tempo. Então fechei meu telefone e não o abri novamente até de manhã. Não contei aos meus pais não porque estava escondendo, mas porque não sabia o que significava ainda. Não tinha certeza se era uma reconexão ou apenas um lampejo de culpa vestido como curiosidade. Uma semana depois, nos encontramos. Terreno neutro. Uma cafeteria no meio do caminho entre o campus e a vizinhança dela. Ela estava mais velha agora, obviamente. Mais alta. Sua voz também estava diferente e mais suave, mas mais apertada, como se estivesse constantemente medindo o que dizia. Ela me abraçou quando chegou. Rápido. Desajeitado. Não me movi. Sentamos. Ela falou primeiro. Sobre a escola. Sobre como tinha entrado na enfermagem. Sobre como a mãe havia ficado doente por um tempo mas estava melhor agora. Sobre como nosso irmão havia se mudado de volta com o pai depois de ser demitido. Escutei. Tomei meu chá. Não disse muito. Eventualmente, ela disse, eles falam sobre você às vezes. Levantei uma sobrancelha. O que eles dizem? Ela deu de ombros. Que você sempre foi inteligente. Que eles não sabiam como lidar com isso. Que o divórcio deixou tudo bagunçado. Olhei para ela. Eles disseram a um juiz que eu deveria ser colocado em cuidado temporário. Ela olhou para baixo. Eu sei. Eles me chamaram de problema. Ela não negou. Em vez disso, disse, acho que eles estavam com medo de quanto não te entendiam. Eu disse, eles não estavam com medo. Eles estavam inconvenientes. Silêncio se estendeu entre nós. Ela não discutiu. Ela apenas disse, eles querem te ver. Se você quiser alguma vez. Sem pressão. Perguntei, por que agora? Seus olhos tremularam. Acho que. Eles não acharam que você acabaria importando tanto assim. Ali estava. Honesto. Terrível. Verdadeiro. Não respondi. Levantei, assenti uma vez, e saí sem olhar para trás. Ela não seguiu. Naquela noite, contei tudo aos meus pais. A mensagem. O encontro. O que ela disse. Minha mãe escutou, mexendo seu chá. Meu pai se encostou no balcão da cozinha, braços cruzados mas rosto ilegível. Quando terminei, ela disse, você está bem. Assenti. Apenas. Desapontado. Pensei que sentiria outra coisa. Ele disse, as pessoas sempre voltam quando algo valioso está envolvido. Olhei para eles. Mas eu não era valioso antes. Ela estendeu a mão e tocou meu pulso. Essa é a falha deles, não sua. Por um tempo, nada aconteceu. Então as cartas começaram. Primeiro da minha mãe biológica. Manuscrita. Cursiva florida. Sempre amamos você. Éramos apenas jovens e sobrecarregados. Você sempre foi diferente, mas de uma forma boa. Gostaria que as coisas tivessem sido tratadas de forma diferente. Sentimos sua falta. Então meu pai. Digitada. Fria. Fico contente em ver que você se saiu bem. A vida joga bolas curvas. Talvez um dia possamos nos reconectar. Então meu irmão.
Caligrafia desleixada. Ei! Mamãe e papai disseram que você está fazendo grandes coisas. Isso é legal. Tenho pensado em voltar para a escola. Não tenho certeza se posso pagar. Não respondi. Eles não pediram dinheiro. Não diretamente. Mas estava lá. Nas entrelinhas. As menções de contas. De coisas que gostaria de poder buscar se tivessem o apoio certo. Falavam como se nada tivesse acontecido. Como se eu tivesse apenas ido para um acampamento de verão e voltado com uma medalha brilhante. Minha irmã mandou mensagem novamente. Disse que sentia falta de como as coisas costumavam ser. Olhei para a tela. Então digitei, eu não sinto. Ela não respondeu. Uma semana depois, meu pai biológico deixou uma mensagem de voz. Sua voz soava calma, ensaiada. Tenho pensado muito sobre o que poderíamos ter feito melhor. Sobre como deixamos o sistema fazer o que deveríamos ter cuidado nós mesmos. Se você quiser falar sobre investimentos, estou começando algo novo. Poderia usar sua perspicácia. Não liguei de volta. Em vez disso, sentei com meu pai real na garagem, observando consertar uma torneira com vazamento de uma pia antiga que eles usavam para projetos. Eu disse, eles estão circulando como urubus. Ele não se encolheu. Apenas disse, isso acontece quando algo cheira dinheiro. Perguntei, deveria me sentir culpado por ignorá-los? Ele olhou para mim. Apenas se você acha que eles ganharam mais que silêncio. Assenti. Eles não ganharam. Ele me entregou a chave inglesa. Então você já tem sua resposta. Naquela noite, comecei a rascunhar um plano. Um de verdade. Maior que o projeto que havia licenciado. Maior que um produto ou plataforma. Uma ideia. Usar parte do dinheiro, meu dinheiro, para mudar a forma como o sistema lidava com crianças como eu costumava ser. Criar um auxílio para programas de acolhimento que priorizassem desenvolvimento intelectual. Que vissem crianças como mais que arquivos comportamentais. Que as combinassem não com a colocação mais fácil, mas com a mais provável de entendê-las. Não apagaria o que aconteceu comigo. Mas poderia garantir que não acontecesse novamente. E isso parecia mais poderoso que vingança. Parecia me tornar. A distância não me isolou como pensei que faria. Eles pararam de perguntar diretamente. Pararam de enviar mensagens longas e sentimentais. Se adaptaram. Aprenderam a enquadrar as coisas diferentemente. Começou com meu pai biológico novamente. Ele enviou um link para uma listagem imobiliária. Um prédio antigo no centro, não longe do colégio que todos costumávamos fingir que era decente. Apenas pensei que isso poderia te interessar, ele escreveu. Seria um ótimo centro comunitário de tecnologia. Poderia ser seu projeto legado. Não havia pedido. Nenhum número. Apenas implicação. Que talvez eu quisesse dar algo de volta ao lugar que nunca me quis. Que talvez eu devesse ver isso como nobre. Generoso. Não respondi. Alguns dias depois, minha mãe mandou mensagem. Casual. O câncer da sua tia voltou. Estamos tentando mudá-la para mais perto de casa. Voos são caros. Só isso. Sem pontuação. Sem espero que você esteja bem. Apenas dor, estendida como uma mão que queria ser preenchida com algo. Não respondi. Então veio meu irmão novamente. Desta vez, ele não pediu nada. Apenas enviou uma foto de nós três, ele, minha irmã, e eu em uma festa de aniversário de anos atrás. Lembrei do bolo. Chocolate com glacê laranja. Lembrei de não comê-lo. Eu estava doente naquele dia, mas ninguém notou até eu vomitar no tapete depois que todos foram embora. Ele legendou, maluco como o tempo voa, né? Olhei para a foto por muito tempo. Então deletei a mensagem. Eles não estavam tentando se reconectar. Estavam tentando me lembrar que eu lhes devia algo. Não dinheiro. Não realmente. Apenas atenção. Reconhecimento. Um assento numa mesa da qual se afastaram antes de eu ter chance de sentar. Foi quando entendi algo novo. Eles não me queriam de volta porque sentiam minha falta. Queriam acesso. Acesso à história. A narrativa que agora tinha manchetes e dinheiro de auxílio e credibilidade. Queriam ficar perto da luz e fingir que ajudaram. Comecei a falar em painéis não sobre o algoritmo, ou o dinheiro, mas sobre o custo de ser mal compreendido. Sobre como crianças não estão quebradas só porque não sorriem quando mandadas. Sobre como o brilhantismo nem sempre vem num pacote amigável. Sobre como falhamos com as pessoas não porque falta recursos, mas porque falta imaginação. Uma das painelistas, uma mulher mais velha que havia acolhido mais de 30 crianças, veio falar comigo depois. Ela disse, eu costumava pensar que algumas crianças simplesmente não podiam ser alcançadas. Mas talvez eu apenas não estivesse falando a língua delas. Eu disse, às vezes você não precisa falar. Você apenas precisa ficar. Ela sentiu. Essa é a parte difícil, não é? Ficar. É. Foi. Mas os meus ficaram. E essa é a única parte que importa. Fui para casa naquela noite e adicionei uma nova linha ao site da Iniciativa Invisível. Soube no que acreditamos e escrevi. Algumas crianças não precisam ser resgatadas. Elas precisam ser reconhecidas. Porque eu não precisava de alguém para me consertar. Eu apenas precisava de alguém para me ver. E agora, finalmente, eu me via também. Anos depois, as pessoas ainda me perguntam como tudo aconteceu. Querem uma versão que faça sentido numa frase de efeito. Algo fácil de citar. Digerível. Limpo. Perguntam o que mudou tudo. E sempre digo a mesma coisa, nada mudou. Eu apenas continuei. Não é a resposta que esperam. Mas é a verdade. Porque não houve momento milagroso. Sem grande resgate. Sem reversão do segundo ato. Foi apenas uma série de escolhas minhas, deles, dele, dela. Algumas gentis. Algumas egoístas. Algumas covardes. Algumas corajosas. Todas irreversíveis. Fiz as minhas. E eles fizeram as deles. Então onde todos acabaram? Meu pai biológico ainda está na cidade. Administra um negócio modesto, algo a ver com paisagismo, acho. Seu empreendimento nunca decolou. De vez em quando, ele posta coisas online sobre paternidade. Lições. Reflexões. Sempre vagas, sempre autoelogiosas. Pessoas que não o conhecem acham que ele é sábio.
Pessoas que conhecem, na maioria ficam quietas. Ele não me menciona pelo nome, mas curte artigos sobre reconciliar com filhos distanciados. Gestos digitais sutis, como um homem jogando anzol num lago e fingindo que não está pescando. Ele não entrou em contato comigo há mais de 1 ano. Bom, minha mãe biológica mora algumas cidades adiante. Trabalha meio período numa floricultura. Ocasionalmente me manda cartões postais. Nunca com seu endereço de retorno. Apenas mensagens genéricas. Espero que você esteja bem. Pensando em você. Não respondo. Acho que ela tem boa intenção na forma que as pessoas têm quando estão tentando se perdoar sem fazer o trabalho pesado do pedido de desculpas. Ela ainda culpa circunstâncias mais que escolha. Ainda diz às pessoas, quando perguntam, que eu era brilhante mais difícil. Tudo bem. Deixe ela manter essa versão. Meu irmão tentou recomeçar algumas vezes. Uma escola técnica num estado. Um emprego no varejo em outro. Nada colou. Ele pediu ajuda novamente ano passado, apenas um pé na porta numa empresa com a qual eu tinha parceria. Disse não. Ele parou de me seguir no dia seguinte. Não ouvi dele desde então. Minha irmã é diferente. Ela nunca pediu nada. Nunca usou meu nome para abrir portas. Trocamos mensagens às vezes. Não frequentemente. Apenas o suficiente. Ela tem um cachorro agora. Um apartamento estúdio. Um trabalho que gosta e um chefe que não gosta. Ela me manda fotos de livrarias que acha que eu adoraria. Ela lembra do meu aniversário. Não somos próximos, mas também não somos estranhos. É suficiente. E meus pais de verdade? Eles estão bem. Ainda na mesma casa. Ainda lendo ao mesmo tempo toda a noite, cadeiras anguladas uma em direção à outra como duas metades de uma mente. Ainda debatendo gentilmente gramática e teoria no café da manhã. Eles se chamam de aposentados agora, mesmo que ainda façam trabalho de consultoria e ensinem seminários ocasionais. Dizem que os mantém afiados. Acho que apenas gostam de estar em salas onde curiosidade ainda importa. Quanto a mim, ainda construo. Ainda escrevo código. Ainda evito câmeras, painéis, entrevistas. A iniciativa invisível agora é nacional. Ajudamos a colocar milhares de crianças em lares que as entendem, não as consertam, não as remodelam, apenas as veem. Treinamos assistentes sociais para reconhecer neurodivergência em vez de patologizá-la. Construímos ferramentas para ajudar crianças quietas a falar do seu próprio jeito, no seu próprio tempo. E toda vez que uma colocação tem sucesso, recebo um relatório quieto. Sem nomes. Sem rostos. Apenas, combinado. Estável. Engajado. É suficiente. Às vezes as pessoas perguntam se alguma vez vou me reconectar com aqueles que me abandonaram. Se vou perdoá-los. Abraçá-los. Deixá-los explicar. E sempre digo, já os perdoei. Mas isso não significa que lhes devo uma segunda chance. Perdão não é a mesma coisa que acesso. Amor não é a mesma coisa que permissão. E sangue não é a mesma coisa que confiança. Eles escolheram não ser minha família quando foi difícil. Escolhi não fingir que era uma quando se tornou conveniente. Não preciso de vingança. Tenho paz. E o menino que deixaram naquela instituição, aquele que chamaram de intenso demais, complicado demais? Ele cresceu. Não apesar deles. Mas sem eles. E isso fez toda a diferença.